Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de direito para concursos via mapas conceituais. E conforme prometido no vídeo anterior, hoje eu estou trazendo para vocês o vídeo sobre a classificação dos atos administrativos. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que está chegando agora, que se for possível, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando saírem. Curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos. Isso é muito importante para fortalecer o projeto e me motiva a sempre estar produzindo novos conteúdos para vocês. Agora vamos ao vídeo. Então, pessoal, continuando a sequência de vídeos aqui de direito para concursos públicos através de mapas conceituais, eu mostrei no vídeo anterior para vocês. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o vídeo, vai estar aparecendo aí o link aí no card para você estar conferindo. Também vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês acessarem novamente. O vídeo número 1 foi a respeito da diferença, né, entre atos da administração e atos administrativos. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês, através de um outro mapa conceitual, a classificação dos atos administrativos. Então, o objetivo é tornar o vídeo com bastante celeridade, né? Então, não vamos ficar nos atentando muito a questões relacionadas a explicações muito além do que possamos esperar, tudo bem? Enfim, vamos lá, pessoal, olha só. Os atos administrativos, nós já vimos no vídeo passado o conceito, né, dos atos administrativos que estão relacionados à administração pública, e hoje nós vamos ver que esses atos eles possuem algumas classificações, né? Então, nesse mapa conceitual aqui, pessoal, existe o conceito central, que é esse conceito aqui que está nessa cor, que eu acho que é lilás ou rosa, né? Enfim, aí tem os conceitos secundários, os conceitos primários, que são esses conceitos em verde. Em seguida, nós temos os conceitos secundários, que estão aqui nesse azul piscina. Depois vem os conceitos terciários, que estão nessa cor que é um pouco mais clara, como se fosse um laranja, um pouco mais claro, né, salmão. E aí nós temos os outros conceitos, tidos como os quaternários, que estão aqui nessa cor mais roxa. E por fim, os conceitos, né, os outros conceitos nessa cor mais verde, e também outros conceitos. Enfim, gente, são conceitos que vão ligando conceitos, não é verdade? Então vamos lá. Vamos partir dos conceitos primários aqui, olha. Então, classificação dos atos administrativos. Os atos eles podem ser classificados quanto à validade, quanto à liberdade, quanto aos seus efeitos, quanto aos destinatários, quanto à eficácia, quanto à estrutura, quanto à formação, quanto ao alcance e quanto ao objeto. Então aí vocês percebem, pessoal, que são várias as classificações para os atos administrativos. Vamos ver primeiro aqui, olha, a classificação dos atos quanto à liberdade. Então, pessoal, quanto à liberdade, os atos eles dividem-se em vinculados e discricionários. No vídeo passado, eu comentei com vocês a respeito da diferença entre os atos vinculados e os atos discricionários. Então é importante que você assista ao primeiro vídeo. Agora vamos falar aqui a respeito da classificação dos atos quanto aos efeitos. Então olha só, pessoal, em relação aos efeitos, os atos administrativos eles podem ser classificados de 4 tipos. Existem os constitutivos, os modificativos, os extintivos e os declaratórios, certo? Os constitutivos, eles são aqueles atos que criam novos direitos, como, por exemplo, concessão de licença, licença para dirigir, ou até mesmo a nomeação de um servidor público, né? Então, quando você aí passar no seu concurso público, que você for nomeado, isso aí é um exemplo de ato constitutivo, né? Que está relacionado ao efeito do ato administrativo, né? Vai estar constituindo um determinado direito. Os atos modificativos, eles criam uma nova situação e extinguem situação anterior. E eles não suprimem direitos ou obrigações. Exemplo, alteração de horários ou locais. Bem simples, tá, pessoal? Os atos extintivos, eles extinguem uma situação jurídica definida. Exemplo, a cassação de uma licença. Então, você passou por todos aqueles trâmites, né, burocráticos para tirar sua CNH, que nesse caso é um ato vinculado, né, a administração pública era obrigada a conceder a licença para dirigir caso você cumprisse todos os requisitos legais. Então, vamos supor que você começa a dirigir e comete uma infração no trânsito. Então, aí a administração pública ela vem e extingue, né, essa sua licença. Então, é um exemplo aí de ato extintivo. São os efeitos, né, de um ato extintivo, a cassação de licença, por exemplo. Tá? Os atos declaratórios,
os efeitos dos atos declaratórios, nós temos o exemplo aqui, as certidões e as declarações, né? Que quando você solicita à administração pública uma declaração, né, algum de tempo de serviço, por exemplo, então isso é um efeito de um ato declaratório, é um efeito declaratório de um ato administrativo, melhor dizendo, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos agora, já falamos da liberdade, dos efeitos, da classificação quanto à liberdade, quanto aos efeitos, vamos agora falar da classificação dos atos administrativos quanto aos destinatários. Então, pessoal, quanto aos destinatários, os atos eles podem ser gerais ou individuais. Quais são os atos gerais? Os atos gerais são aqueles que não possuem destinatários definidos. A característica desses atos é que eles são sempre discricionários, ou seja, estão sempre relacionados à questão da oportunidade de conveniência, o mérito administrativo, né? Exemplos são os atos normativos. Exemplos de atos normativos, nós temos as instruções normativas, as resoluções e os decretos, certo? E os atos individuais? Pessoal, diferentemente dos atos gerais, os atos individuais, eles possuem destinatários determinados, e eles podem ser vinculados ou discricionários, como, por exemplo, a exoneração, a nomeação e a autorização. Então, vocês podem perceber que nesse tipo de ato individual, né, ele possui um destinatário determinado. Então, a exoneração, né? A exoneração ela é um ato ali que vai para um determinado servidor, né? A nomeação também e até mesmo a autorização. Então, esses atos eles podem ser vinculados ou discricionários. É sempre, né, a critério, nesse caso, a critério da administração pública, caso seja discricionário, certo? Agora vamos falar da classificação dos atos administrativos quanto à eficácia. Pessoal, em relação à eficácia, olha só, nós temos 4 tipos de atos, né? Nós temos os atos pendentes, os atos consumados, os atos eficazes e o ato perfeito. O ato pendente ele só pode iniciar os seus efeitos quando ocorrer um evento futuro. Os atos perfeitos eles são aqueles atos que eles já estão prontos e terminados, né? Estão prontos e terminados, já cumpriram todos os requisitos legais de atos administrativos, certo? Os atos eficazes, eles já são aqueles atos que eles já se encontram disponíveis para a produção de seus efeitos. Os atos consumados são aqueles atos que já produziram todos os seus efeitos e eles não podem ser revogados, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante que vocês guardem essa informação. Os atos consumados são aqueles atos que já produziram todos os seus efeitos, né? Ou seja, foram atos perfeitos, foram atos eficazes, produziram todos os seus efeitos e eles não mais podem ser revogados. Não mais podem ser revogados porque, né, já provavelmente concederam direitos, né, geraram direitos, enfim. São atos consumados. Por exemplo, olha só, galera, quanto à estrutura, né, a classificação dos atos administrativos relacionados à estrutura, os atos administrativos eles dividem-se em atos concretos e atos abstratos. Os atos concretos eles são aqueles que possuem como finalidade resolver uma situação concreta, uma situação específica. E os atos abstratos eles são mais generalistas, né, mais abstratos, para vocês saberem, tá, pessoal? Caso vocês queiram ir mais a fundo, né, eu recomendo que vocês podem deixar aí nos comentários alguma dúvida que eu posso muito bem gravar um vídeo para falar melhor a respeito dessa dúvida que você tiver. Mas o objetivo mesmo aqui é um vídeo rápido para que você possa entender de uma forma, né, de uma forma nova, uma outra metodologia que é dos mapas conceituais, um assunto que traz dor de cabeça a muitos concurseiros. Vamos falar agora, pessoal, a respeito da classificação dos atos administrativos quanto à formação, certo? Então, pessoal, olha só. Quanto à formação, essa formação está relacionada à quantidade de manifestação de vontade dos órgãos, certo? Então, os atos, nesse caso, em relação à formação, que está relacionada à quantidade de vontade, de manifestação de vontade dos órgãos, os atos eles podem ser simples, compostos ou complexos. Os simples são aqueles que possuem uma formação de vontade única ou até mesmo unitária, certo? Os atos compostos, eles são aqueles que necessitam de visto ou ratificação de outros órgãos, como, por exemplo, a indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal, né? Vocês sabem que o presidente ele indica, então esse seria o ato composto por um órgão, né, que seria a Presidência da República, que é a Presidência da República, porém, não basta apenas a indicação do presidente, né, para assumir o cargo realmente de ministro do STF. É necessário que
que esse futuro ministro, ou não, né, ele passe por um processo de sabatinação ali no Congresso, né, se eu não me engano, lá no Senado Federal. E aí, então são dois órgãos, tanto a presidência quanto o Congresso Nacional, se eles, se a pessoa indicada pelo presidente cumprir os requisitos, né, aí sim se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é um exemplo de ato composto, depende da vontade de mais de um órgão, certo? E os atos complexos são aqueles resultantes da soma de vontade de dois ou mais órgãos, né? Então é aí, olha só, pessoal, no caso aqui é soma de vontade, né? É diferente, não vão confundir os atos complexos com os atos compostos. Os atos compostos, a palavra-chave é ratificação. Os atos complexos, a palavra-chave é soma de vontade de dois ou mais órgãos, como por exemplo a aposentadoria, tudo bem? E agora, galera, a gente vai falar a respeito da classificação dos atos administrativos quanto ao alcance. Quanto ao alcance, os atos eles dividem-se em atos internos e externos. Os internos são aqueles que produzem seus efeitos dentro da administração pública, como, por exemplo, as portarias, os regimentos e circulares. Ou seja, galera, atos realmente ligados ao campo interno, né, da administração pública. Os externos, como o próprio nome sugere, eles vão produzir os seus efeitos para terceiros, né, ou seja, para pessoas estranhas à administração pública, para pessoas que não são agentes públicos, melhor dizendo, né? E esses aqui, eles dependem de publicação oficial para que cumpram seus efeitos, como, por exemplo, os decretos e as resoluções. A gente está passando agora por um período bastante complicado, né, que é o período da pandemia, e a gente está vendo, por exemplo, esse tipo de ato administrativo aqui, que são os decretos, sejam os decretos presidenciais, né, governamentais ou até mesmo decretos relacionados a questões municipais, por prefeitos, né? Então são exemplos de atos externos, beleza, pessoal? E agora vamos falar a respeito da classificação dos atos administrativos quanto ao objeto. Está finalizando, tá? Falta o objeto e a validade e a gente finaliza o vídeo, tudo bem? Então, pessoal, a classificação dos atos administrativos quanto ao objeto, eles dividem-se em atos de império, atos de gestão e atos de expediente. Galera, isso aqui não cai, isso aqui despenca em provas, né? Pelo menos as provas que eu tenho visto de concursos públicos, como por exemplo da CESP, do Instituto AOCP, né, da FCC, entre outras bancas, aí eu já vi bastante questões relacionadas aos atos de gestão e aos atos de império, principalmente, né? Então, os atos de império, pessoal, são aqueles atos que são impostos de maneira coercitiva, né? São os atos impostos de maneira coercitiva. Os atos de gestão, eles são regidos predominantemente pelo direito privado, e os atos de expediente, eles não configuram manifestação de vontade do Estado, mas meramente a execução das atividades previamente definidas, certo? E por fim, galera, a gente vem falar aqui a respeito da classificação dos atos administrativos quanto à validade, né? Então, quanto à validade, os atos eles dividem-se em atos válidos, atos nulos, anulável e inexistentes. Isso aqui também é muito importante, né, que vocês saibam, isso aqui cai bastante em concurso público, a diferença entre o ato, quando o ato ele é válido, quando o ato é nulo ou quando ele é anulável, né? Então, existem essas diferenças aí, ou quando ele é até mesmo inexistente, certo? Então, pessoal, os atos válidos, eles estão em conformidade com o ordenamento jurídico. Os atos nulos, são aqueles atos que eles possuem um vício que é insanável. Ou seja, por esse fato, eles não podem ser convalidados. Então, eles têm que realmente ser revogados, certo, pessoal? Os atos, já por sua vez, os atos anuláveis, então aqui a banca ela pode trazer essa diferença, querer fazer essa confusão aí na cabeça de vocês, entre ato nulo e anulável, né, que são palavras bem diferentes, mas os atos nulos, eles possuem vício insanável e não podem ser convalidados, né? Por sua vez, os atos anuláveis, eles possuem um vício que é sanável. Então é essa a diferença entre o anulável e o nulo, né? O nulo é o vício insanável e o anulável é um vício que é sanável. Se o vício é sanável, logo esse ato ele pode vir a ser convalidado. E por fim, gente, os atos inexistentes são aqueles que apenas aparentam ser uma manifestação de vontade da administração pública. Porém, eles não se originam de um agente público, né? Então a gente até chama agente público putativo, né, para esses casos, mas enfim, isso é uma outra discussão. Esses atos eles são inexistentes, tudo bem? Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje fica por aqui. Era essas informações que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou estar deixando esse mapa conceitual, o link para vocês baixarem aí na descrição do vídeo, porque conforme vocês puderam perceber, galera,
Eu acredito ser o mapa conceitual mais completo de todos a respeito de classificação dos atos administrativos. Eu nunca vi, já pesquisei na internet até agora, eu não encontrei nada semelhante a isso. É completo, gente. Isso aqui serve para você, na véspera da sua prova, dar uma olhada rapidinho e em 5 minutos você relembra todo um assunto que às vezes leva 5, leva 2, 3 videoaulas, né? Ou um monte de PDF para você ler aqui, você vem rapidinho e faz a sua revisão, né, para a sua prova. Então espero estar ajudando vocês aí nesse processo. Contem comigo para o que precisar. Qualquer coisa deixem nos comentários que a gente procura resolver os problemas de vocês se for possível. Não deixe de se inscrever no canal, curtir os vídeos, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo. Abraços!